Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso estudo sistematizado da doutrina espírita. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis entregue às tentações. Livra-nos do mal, que assim seja. Iniciamos o nosso estudo sistematizado desta noite, do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Então, nós estamos estudando, essa obra do estudo sistematizado da doutrina espírita, é o tomo 1, o módulo 2, roteiro 2. Nós estamos vendo sobre a vida de Allan Kardec. Então, estamos no ponto 3.3, notícias e desempenho da missão. Em 12 de junho de 1856, pela mediunidade da senhorita Aline C., o professor Rivaio dirige-se ao Espírito de Verdade com a intenção de obter mais informações acerca da missão que alguns espíritos já lhe haviam apontado. Missionário, chefe da nova doutrina. Então, já tinha sido falado para ele que ele seria um missionário-chefe dessa nova doutrina. Estabeleceu-se, então, o diálogo que segue. Então, através de uma médium da senhorita Alina, que era médium, o professor Rivaio foi conversar. Boa noite, Isabel Cristina, seja bem-vinda. Tudo bem? A pergunta ao Espírito, a verdade. Bom Espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinalam. Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade. Mas do papel de simples trabalhador ao de missionário-chefe, a distância é grande e não percebo que possa justificar em mim graça tal, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades de que não dispõem. Então, professor Rivaio, Allan Kardec, fez essa colocação, para o Espírito de Verdade. E ele respondeu: confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição. Se quiseres sair-te bem, tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão, o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, o outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Então, está falando para ele que ele deveria ser discreto, tem de ter discrição, e que se ele falisse, ele seria substituído, porque se ele desistisse, acontecesse alguma coisa, eles teriam um outro para substituir. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria maneira de a fazer malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada e tu ainda nada fizestes. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Então pediu para ele, para o Rivaio,
para que ele tivesse um pouco de descrição. Não fosse falando tudo, não. Por quê? Quando uma coisa é nova, a gente não fica comentando e falando dela. Quando ela se conclui, você está fazendo uma pesquisa, um estudo, só quando conclui que você vai falar, né? Nenhum desejo. Outra pergunta. Nenhum desejo tenho, certamente, de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Se estou destinada a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Nesse caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. Então, olha só, ele conversando. A nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de teu lado não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Aí ele falou novamente, que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Então, aí ele pergunta, né? O que seria, então? O que seria o malogro? O que poderia fazer ele cair? Aí ele diz, a nossa assistência não te faltará, mas será inútil, se de teu lado não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Então, ele está falando para ele que a única coisa que poderia não dar certo é que se ele desistisse de fazer. Ele tem que fazer o que cabe a ele, né? A espiritualidade vai estar ali para amparar, para ajudar. Mas a sua tarefa cabe a você. E ele disse ainda, tem o livre-arbítrio. A gente pode desistir, né? E que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Ele pergunta. Não, mas a missão dos reformadores é prende escolhos e perigos. Então, essa tarefa da mediunidade, da doutrina espírita, ela tem escolhos e perigos. Tem as dificuldades e tem perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Olha, uma doutrina que ia vir para quê? Para abalar as bases do mundo todo. Por quê? Porque é uma doutrina que veio levantar a lápide do túmulo. Veio mostrar que a morte não existe, né? Que os espíritos vivem. E os espíritos são as almas dos homens quando encarnados. Então, ele diz isso. Não suponhas que te baste publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Então, não é uma tarefa que você faz 1 livro, 2, 3, 10, pronto, concluiu. Ela não vai concluir, ela não conclui, ela não termina. Tens que expor a tua pessoa. Quer dizer, a pessoa dele vai ficar exposta. Ele sofreu muita coisa naquela época, muita perseguição, como diz, muitos escolhos, né? E perigos. Mas a espiritualidade está com ele, a proteção está aqui, Deus está contigo, Jesus está contigo. Mas depende de você. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Existem pessoas que odeiam nós espíritas, não gostam de nós, não gostam da doutrina espírita, né? Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ó, ver-te-ás a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. Olha, tudo isso que ele falou, Allan Kardec sofreu, passou. As tuas melhores instruções
serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sobre o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até mesmo da tua vida. Pois sem isso viveríeis muito mais tempo. Então, ele está falando aqui para ele que vai ser uma luta difícil, uma luta sozinha, uma luta que muitas vezes ele vai passar a noite sem dormir, né? Vai ter prejuízo na sua saúde. Por quê? Porque vai trabalhar noite e dia, né? E isso vai fazer com que a sua saúde fique mais debilitada. Você pode viver um tempo, mas você estudou, trabalhou, ficou sem dormir tanto que você sobrecarrega o seu corpo físico e acaba desencarnando mais cedo. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só vêm sobre os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Então ele está falando para ele que vai ter muita dificuldade. Não pensa que o caminho que você vai trilhar é de flores. Imagina você caminhando numa estrada com flores dos dois lados, tudo em paz. A estrada é limpa, é ótima. Não vai ser assim, né? Aqui ele fala, o caminho, ele vai ser passos urses, pedras agudas e serpentes. Então, você vai estar sempre em alerta, sempre orando, vigiando, prestando atenção, porque senão você pode cair em armadilha. Para tais missões não basta inteligência, não é só inteligência. Faça mistério primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Então, nessa missão, não precisa só ser inteligente, ser instruído, um homem culto, não precisa disso, não é isso que necessita, não é. O que precisa? Precisa de humildade. Tem que ser uma pessoa humilde, simples, de coração. Tem que ser modesto. Não é aquela pessoa que sai contando para todo mundo, gritando aos quatro cantos, eu sou missionário, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o quê, né? Então, não, tem que ter modéstia. E desinteresse. Não pode ter interesse, eu vou mexer com isso, porque eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar reconhecimento. Não tem que ter interesse nenhum. Visto que ele abate, né? Por quê? Porque essa luta, quem for orgulhoso se perde, quem for presunçoso e ambicioso se perde. Por quê? Porque você vai ter que ter uma ligação espiritual com a espiritualidade superior, com os espíritos bons. Se você for orgulhoso, se você for egoísta, presunçoso, ambicioso, você vai ter uma ligação espiritual com espíritos assim, do mesmo jeito da gente. Então, tem que ter mais do que conhecimento, inteligência. Para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança, inabalável firmeza. Nem todos têm. Isso que ele disse. São coragem. Quem que tem coragem? Coragem de falar, coragem de fazer. Poucos, são poucos. Muitos, diante da sociedade, diante do meu amigo, a gente se esquiva, se esconde. Não tem coragem de chegar e falar, sou espírita. Não importa quem que quer, se gosta, se não gosta. Quantos não têm essa coragem, né? Kardec teve essa coragem, né? Ele teve perseverança. O que é perseverança? Perseverança é você insistir. Todo dia você tá ali naquela tarefa, naquele trabalho. Então, assim Allan Kardec foi. Deu certo. Por quê?
porque era de dia, era de noite, ele era incansável, ele era perseverante, ele estava ali sempre fazendo, né? E inabalável firmeza. Você tem que ser firme, né? Vem alguém, você muda de ideia. Vem outra pessoa, você pega e fala, não, eu vou mudar porque não é adequado. Isso, a pessoa não vai gostar. Isso não vai dar certo. Não. Então, não. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ter uma incansável firmeza. Não pode cansar, né? A pessoa tem que fazer. Ela precisa fazer. Só vence nessas tarefas quem tem essa firmeza, incansar, ser firme, a pessoa é corajoso, perseverante, né? Então, Kardec era tudo isso. Também são de necessidade prudência e tato. Você tem que ser prudente. Você não vai... Você sabe que ali é um lugar perigoso, né? Pode acontecer coisas ruins. Aí você se aventura aí. Não. Tem que ter prudência. Tem que ter... prudência e tato. Tem que ter. Se a pessoa não tiver, não dá certo. E aí ele fala, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Então tem que ter prudência e tato, prestar atenção, ficar atento, né? Isso é de pessoas, espíritos maduros, experientes. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação, disposição a todos os sacrifícios. Devotamento, dedicado, dedica de manhã, de tarde, de noite. Quando a tarefa não fica pronta, não para. Enquanto não termina aquilo ali, não para, né? Abnegação e a disposição para todo sacrifício. Vai sacrificar de quê? Sacrificar de passear, sacrificar do convívio com a família, vai sacrificar de muitas coisas, né? De todos, aqui ele fala, disposição. Você está disposto a se sacrificar? Não vai ter filho, vai ter só a sua esposa, não vai frequentar a sociedade, não vai. Você tem que estar pronto para renunciar, para sacrificar em favor da tarefa, da causa. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Então, a tarefa, ele estava explicando para Kardec, né? A tarefa depende de você sentar e você fazer a pesquisa e concluir a pesquisa. Então, e ele concluiu, né? Ele era preparado para aquilo. Totalmente preparado. Após o diálogo com o Espírito Verdade, estando mais lúcido sobre o que lhe competiria fazer daí por diante, Rivaio elevou a Deus uma prece, revelando humildade e total submissão aos desígnios superiores. Senhor, olha a prece. Senhor, pois que te dignas-te lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Talvez me traiam. Dispõe do teu servo. Reconheça a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças físicas e morais me foram necessárias. Supra a minha deficiência. Dá-me forças físicas e morais que me foram necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para compreender os teus desígnios. Olha que prece maravilhosa
que Allan Kardec faz, pedindo a assistência, a proteção a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, que possa vir ajudar. Então, nós vamos parar por aqui. Nós vamos fazer o nosso estudo, um estudo mais curto, e toda quarta-feira, às 19 horas, horário Mato Grosso do Sul, tá? Nós estamos aqui, na próxima quarta-feira, estaremos aqui firmes, né? Firmes para o nosso estudo sistematizado da doutrina espírita. Você quer aprender um pouquinho de espiritismo? Você quer? Venha estudar conosco. Vamos estudar juntos, vamos ler, fazer a leitura da doutrina. Esse aqui, ó, estudo sistematizado da doutrina espírita, o tomo 1. Vamos estudar ele, porque ele dá uma base muito estruturada, boa, sobre a doutrina espírita. Então, por hoje, vamos parar, vamos pedir a Deus, a Jesus, que visite a nossa casa. A espiritualidade já está aqui. Oh, meu Pai querido, obrigada, Senhor, pela bênção da vida, por tudo que nos trazes. Ajuda-nos, Senhor, fortaleça o nosso espírito, a nossa vontade, a nossa coragem de nos tornar melhores. Que possamos, Senhor, fazer tudo aquilo que for para o nosso crescimento espiritual. E te rogamos por todas as pessoas, todos que adentrarem, que assistirem esse estudo, que Deus, Jesus, o anjo guardião de cada um, possa estar junto, fazendo uma limpeza em seus lares, derramando a paz, o amor, a saúde em seus corações. Te agradecemos, ó meu Pai querido, Jesus, Mestre, os trabalhadores espirituais, obrigada mais uma vez por hoje, que assim seja. Muita paz, boa noite, Isabel Cristina, fica com Deus e que todos possam ser envolvidos em muita paz e amor.